Bem, então dando sequência ao nosso pacote de infecções do trato respiratório, nós hoje vamos abordar a COVID. A COVID nós dividimos ela em três vídeos, três curtos vídeos. Nós vamos abordar os aspectos gerais da COVID, depois sobre diagnóstico, tratamento e vacina. Provável início, o provável foi colocado aqui porque nós não temos certeza de quando realmente começou, mas a notificação começa em dezembro, né, quando alguns médicos chineses percebem que há uma pneumonia com um agente desconhecido, comunicam isso ao CDC da China, é feita uma investigação preliminar, se percebe tratar-se de um agente viral desconhecido. 1º de janeiro, ao mesmo tempo em que se comunica, a OMS também se fecha o mercado de Huanan. Por que se fecha o mercado de Huanan? O mercado de alimentos, que vende pescados, frutos do mar, animais exóticos, etc., tudo misturado. Se fecha o mercado de Huanan porque uma parte significativa desses pacientes que haviam sido detectados com essa nova doença respiratória haviam estado no mercado ou trabalhavam nesse mercado. Em seguida, a OMS avisa o mundo inteiro, comunica ao mundo inteiro o isolamento de um novo coronavírus, avisa que há um potencial epidêmico. Logo em seguida se faz o sequenciamento do genoma do que viria a ser conhecido como SARS-CoV-2. O primeiro caso detectado fora da China é no Japão, logo em seguida ele chega à Europa, detectado na Alemanha, em seguida detectado na Itália, logo a seguir na Espanha. Em 31 de janeiro a OMS declara uma emergência internacional e a OMS viria a declarar dia 11 de março como uma pandemia. Até 14 de março, a Espanha, por exemplo, não havia tomado nenhuma atitude mais drástica. Dia 8 de março tiveram várias passeatas que ocorreram pela Espanha inteira. E dia 11 de março, já com o aumento do estresse em cima do sistema de saúde espanhol e com a decretação de tratar-se efetivamente de uma pandemia, começa a se pensar em fazer decretar um estado de emergência, o que dá o poder ao governo a fazer restrições. E dia 14 de março, então, é estabelecido o lockdown, com uma restrição de movimentação bastante importante. Aqui o timeline do que aconteceu em Hubei, né, na província de Hubei, onde está a cidade de Wuhan, mais ou menos o que eu disse, entre os dados que foram acontecendo até o início do diagnóstico propriamente dito dos casos, quer dizer, quando nós temos aqui o boom, né, da pandemia. E essa figura é para comparar com outras doenças. Você tem aqui a taxa de mortalidade, né, comparada entre várias doenças infecciosas do trato respiratório. E aqui embaixo você tem a taxa de reprodução, o R0, né, capacidade que o vírus ou o paciente tem de transmitir o vírus e infectar o vírus, né? O R0, quanto maior o R0, maior a expansão do vírus e, portanto, por força de consequência, expansão da doença. O R0 é muito considerado porque quando nós temos um R0 menor que 1, a gente entende que já uma pessoa não consegue passar para uma, é menos que uma, então a pandemia começa a cair. Quanto à mortalidade, o ebola tem uma mortalidade muito superior, uma taxa de fatalidade bastante superior à da Covid-19, a tuberculose também, mas ela tem uma taxa superior a, por exemplo, tanto a pandemia de 1918, a gripe espanhola, quanto a gripe sazonal. Então, quando começa a pandemia, se relata os primeiros casos em Wuhan, cerca de 200 pacientes. Os sintomas mais comuns eram febre e tosse, sintomas bem específicos.
menos comuns, fadiga, dor nas articulações, dor de cabeça, uma frequência respiratória maior, uma respiração mais curta. A saturação em alguns pacientes já é um indicador de agravamento, quando você diminui a saturação de oxigênio, por isso todo mundo correu para comprar oxímetro. E mais raramente algumas pessoas perdem o olfato, o paladar e têm diarreia. É positiva. E a sua proteína mais importante é a glicoproteína S, ou a spike glycoprotein, que é a proteína que faz a conexão com o receptor, o ACE2, da célula humana e, portanto, internaliza o vírus para que ele seja produzido. Os coronavírus não são novos, existem coronavírus sazonais que causam resfriado durante todo o ano. E existem alguns coronavírus que têm potencial epidêmico que já foram isolados em outras épocas. Todos eles vêm do morcego, passam por um hospedeiro intermediário. Isso aconteceu em 2002 com o SARS-1 e aconteceu há cerca de 10 anos atrás com o MERS-CoV, que passa pelo camelo. Ambos os vírus foram para o homem e daí se disseminou na comunidade, nos hospitais, etc. Quanto ao SARS-CoV-2, também o vírus teria vindo do morcego, se isolou e sequenciaram um vírus muito similar do morcego, um coronavírus muito similar, passaria por um hospedeiro intermediário, que a priori é o pangolim, e daí passaria para o homem, e o homem disseminaria. A diferença entre essas duas linhas é que aqui a mutação ocorre no hospedeiro intermediário, e aqui ocorreria no homem. Pelos estudos de sequenciamento e filogenética, se viu que essa possibilidade é muito pouco provável e, portanto, a mutação teria ocorrido no hospedeiro intermediário. O espectro da doença em quase 45 mil indivíduos, estudado na China, no vídeo que eu mandei a vocês, apresentado por Antônio Falck, mostra que a grande maioria tem um sintoma bastante leve, cerca de 80%, uma severidade atinge mais ou menos 14% e as formas mais graves numa minoria de 5%. A taxa de fatalidade, a taxa de morte estaria em torno de 2,3%, um pouco superior à da gripe espanhola em 1918 e bastante superior à da gripe sazonal, também causada por coronavírus. Condições que conferem aumento de risco para severidade da doença por SARS-CoV-2, então uma Covid grave, asma, doenças pulmonares crônicas, doenças cerebrovasculares, diabetes, hipertensão, imunodepressão, uma série de doenças que podem, ou condições que podem favorecer o desenvolvimento de uma forma grave de Covid-19. Que manifestações são essas, de uma forma grave? Então, é um estresse respiratório importante, uma resposta hiperinflamatória, a famosa tempestade de citoquinas, né? É uma resposta inflamatória não controlada, injúria cardíaca, arritmia, cardiomiopatia, injúria renal, desordens neurológicas, hipercoagulação com lesões de tromboembolismo, incluindo embolismo pulmonar, enfim, um quadro bastante grave de manifestações que envolve a Covid-19 na sua forma mais grave. Esse é um resumo que foi feito do estudo na China, né, com um número significativo de pessoas, mostrando então já no adiantado do conhecimento da doença, que as doenças cardiovasculares têm um papel importante com Covid-19, né? Com as formas graves de Covid-19, diabetes em segundo lugar, isso são comorbidades, né? E câncer, hipertensão, todas elas relacionadas às formas mais graves. A mortalidade está, como eu já disse, em torno de 2,3%. Nós temos 43 milhões de casos confirmados
atualmente com 1.160.000 mortes em todo o mundo. Quando nós comparamos entre os países, a taxa de mortalidade é bastante diferente entre países como a Itália, por exemplo, a Espanha, a Irã. A Itália, uma das razões teria sido o despreparo, a sobrecarga no sistema hospitalar e a faixa etária da população. O mesmo teria ocorrido na Espanha, e outros países mais jovens também têm uma taxa de mortalidade superior, como é o caso do Brasil, superior à média mundial. Aqui, comparado a alguns países, como a Coreia do Sul, Espanha, China e Itália, você vê uma outra condição que determina a forma grave, de acordo com os países, mas, em geral, você observa que há uma relação bastante igual de aumento de faixa etária e risco de mortalidade entre os casos de Covid-19. Então, os pacientes mais idosos são sabidamente os mais vulneráveis, também porque tem mais comorbidade, obviamente, né? Então, aqui a Covid-19 já nos abre as portas, né, para mostrar que existem populações que deveriam ser melhor preservadas ou que são prioritárias no controle e no manejo da doença. Caso de fatalidade comparada com outras doenças virais, como eu já tinha mostrado antes, o SARS-CoV, que foi lá em 2004, era 10%, o MERS 34%, mas era mais raro, a transmissibilidade do coronavírus do MERS era bem menor, a gripe sazonal é em torno de 0,1%, e o ebola uma cifra realmente absurda. A transmissão ocorre fundamentalmente através do espirro e da tosse, mas pode ser transmitida pela fala, pode ser transmitida pelo canto. Nós vamos ver um quadro interessante daqui a pouco. E a distância em que percorre uma partícula viral varia, a forma em que você espelha. Por exemplo, uma tosse, o vírus ou a partícula viral andaria numa velocidade menor que a do escarro, né? E uma distância de 6 metros seria uma distância mais ou menos segura. Em 2 metros você teria uma relativa segurança, né? Que são as medidas ditas como mais preventivas. Além disso, certamente o uso de máscara, né, que, tanto para quem tem o vírus para não transmitir, como aquele que não tem o vírus para se proteger. Eu não vou entrar aqui na comparação das máscaras, mas sem dúvida nenhuma a E95, a similar dela europeia, a FFP2, tem a maior capacidade de retenção de vírus, né, tanto para fora como para dentro, e portanto são as mais indicadas. A máscara caseira, né, funciona? Funciona. Menos que a E95, menos que a E95. A máscara cirúrgica funciona? Funciona. Menos que a N95, menos que a N95. Mas funciona, retém. Então tem alguns estudos, eu vou colocar para vocês no AVA um estudo específico que faz o comparativo entre as diversas máscaras. O caso do Diamond Princess, um navio de cruzeiro, né? Vocês sabem, se não andaram em cruzeiro, a maioria das pessoas que andam em cruzeiro são pessoas de uma certa idade. Esse navio levava 3.711 passageiros, né, e tripulantes. 621 foram infectados, né, ou sendo sintomáticos ou sintomáticos. A história é bastante educativa. Dia 20 de janeiro, ele parte do porto de Yokohama, né, no Japão. O caso índice embarca, é um senhor de 80 anos de Hong Kong. Dia 25 de janeiro, chega no porto de Hong Kong. O senhor desembarca. O navio parte do porto de Hong Kong, chega no Vietnã, no porto de Chiang Mai,
parte do porto de Vietnã, isso já 27 de janeiro. 28 de janeiro ele chega no porto de Cai Lan, no Vietnã, e parte do porto no mesmo dia. Dia 31 ele chega em Taiwan, porto de Keelung, e parte do porto de Keelung também no dia 31. Dia 1º de fevereiro ele chega no Japão, no porto de Nara, parte do porto de Nara no mesmo dia, e se detecta o caso índice como lá que se desceu em Hong Kong como confirmado com Covid-19. Dia 4 de fevereiro ele chega no porto de Yokohama e os passageiros e a tripulação ficam em quarentena por determinação do governo japonês. O estado de saúde de todos os passageiros e membros da tripulação foram checados, questionários por questionário, por oficiais da quarentena, etc. Aqui estão uma fotografia de alguns passageiros em quarentena. Dia 5 de fevereiro, o laboratório confirma o caso de Covid detectado, quarentena determinada de 14 dias, inicia às 7 horas da manhã do dia 5, e os passageiros são solicitados que fiquem nas suas cabines. 18 de fevereiro, 3 dias depois, termina a quarentena. Essa é a história do Diamond Princess. Agora eu pergunto a vocês, quem canta seus males espanta, diz o ditado. Mas recentemente saiu um artigo, não foi um artigo, na verdade foi uma nota do CDC dos Estados Unidos, mostrando um coral onde houve uma disseminação do vírus, né, para vários membros do coral. Aqui o caso índice, né, o caso índice, e todos em amarelo foram infectados. 32 confirmados e 20 prováveis casos. Só os lá de trás, que estavam longe do cantor aqui, que deveria ser o barítono, é que não se infectaram. Vejam a capacidade de transmissão desse vírus, né? O quão espetáculo é, claro que cantar como tossir e espirrar, né? Dependendo da intensidade que você canta, e a intensidade e o tempo que você canta, a possibilidade de espalhar vírus é brutal. Então, já temos duas coisas para se preocupar: fazer o cruzeiro ou não fazer o cruzeiro, cantar ou não cantar. E hoje, o dia que eu estou gravando esse vídeo aula, dia 27 de outubro, saiu um estudo mostrando uma disseminação de SARS-CoV-2 num voo que tinha apenas 17% de sua ocupação. Onde vocês estão vendo em laranja são os casos de infectados com SARS-CoV-2, né? Todos positivos, né? Divididos por grupo, grupo por proximidade, por terem ficado mais tempo no aeroporto, e todos em azul são assentos não ocupados. Portanto, vejam que esse avião voou 7 horas e meia, né? E havia aqui uma grande fartura de lugares, portanto, com bastante espaço, intervalo entre bancos, né? E provavelmente o caso índice é esse aqui com a estrelinha. Então vejam a capacidade de disseminação desse vírus em ambientes como um avião. Então já não navio, cantar e avião. Estamos restringindo. Ainda isso aí é uma curva em relação ao voo, né? Temos 59 casos, né? Todos que estão em verde tiveram no voo, e os que estão em laranja foram os que tiveram contato com os verdes e que se infectaram depois. Então vejam a capacidade de disseminação. Você adquire num determinado lugar, infecta e depois sai espalhando. É isso que faz com que exista a pandemia. Um outro aspecto interessante que eu queria também falar nessa breve apresentação,
que tem se escutado muito é a imunidade de rebanho, né? Bom, você pode adquirir imunidade de rebanho de duas maneiras. Uma, vacinando a maior parte da população. Você teria aqui um indivíduo infectado e vários indivíduos desprotegidos, suscetíveis em azul, e, portanto, você espalharia a infecção, enquanto na imunidade de rebanho você teria em roxo aqui vários indivíduos protegidos, imunizados, e você não conseguiria fazer o vírus circular. A outra forma é a própria disseminação da imunidade através da produção de anticorpos pela doença. No caso da Covid-19, o primeiro a pensar nisso foi o primeiro-ministro da Inglaterra, o Boris, que logo se deu conta, alertado pelo profissional de saúde, pelos pesquisadores, que haveria uma mortalidade brutal para se atingir essa taxa de mortalidade. Então, matemáticos, informáticos, físicos, médicos, microbiologistas, virologistas, suportam a decisão de que não há possibilidade, sem um dano absurdo, você buscar imunidade de rebanho através da infecção natural. Ou seja, deixa correr, se infecta a massa, e aí nós temos uma imunidade de rebanho e não precisamos da vacina. Isso foi descartado pela Inglaterra, e acho que hoje nenhum país que tenha algum discernimento, nenhuma pessoa que tenha algum discernimento, nenhum governante, acredita que possa fazer imunidade de rebanho sem vacina. Medidas preventivas, então, são aquelas que vocês já conhecem, né? Nós começamos com afastamento social, quando não usamos máscaras, álcool gel como medida preventiva. Hoje eu vi há pouco tempo alguns materiais que estão sendo aplicados em corrimão, balcões, que são antivírus, portanto, já protegem e eliminam a necessidade de você ter que ficar passando álcool gel o tempo inteiro. Quando essas medidas preventivas de uso de equipamento de proteção individual, uso de álcool gel, higiene de mãos, etc., vai perdendo a sua força, porque não há uma adesão, parte-se para um isolamento mais restritivo, mais radical, até que em alguns lugares tem-se a necessidade absoluta de fazer lockdown, que é quando você realmente para tudo, né? Funciona apenas e tão somente o essencial, que é comida e área de saúde. A máscara, como eu já disse a vocês, reduz de forma significativa a transmissão, tanto para quem está infectado como para quem não está infectado. Isolamento. Hoje se fala muito se deveria manter o isolamento e onde isso é realmente uma medida que não é fácil de ser tomada e deve levar em conta uma série de aspectos, mas o fato é que essas curvas mostram que onde se implantou um distanciamento social, houve um achatamento da curva. Bom, alguém desavisado, que não seja da nossa área, pode dizer, mas isso não acaba a pandemia. Não, não acaba a pandemia. Mas reduz a velocidade com que ela se expande e protege o sistema de saúde, protege os profissionais de saúde do caos que pode gerar uma grande quantidade de casos. Especialmente em países onde a infraestrutura hospitalar não é das mais adequadas e no mais das vezes, insuficiente para atender a demanda já normal. Então, o achatamento da curva é uma medida preventiva para aumentar a sobrevida, para aumentar a qualidade de atendimento que um paciente poderá ter. Isso não é novo. Aqui nós temos dois exemplos da gripe espanhola, né? Filadélfia, onde não foi aplicado o distanciamento, né, com um pico brutal, e uma curva chata em St. Louis, onde se aplicou o isolamento civil, mantendo o afastamento das pessoas e, portanto, mantendo
um, um correr da curva, um andar da curva mais achatado. Bom, era isso que eu tinha nessa breve introdução sobre a Covid, eram esses dados que eu queria passar. O próximo nós vamos começar a falar então de vacina, tratamento, antes nós vamos falar de diagnóstico. Obrigado, até a próxima. Muito bem. Então, seguindo o assunto da Covid-19, nós apresentamos na outra videoaula um panorama da epidemiologia da doença e agora nós vamos falar sobre o diagnóstico. Essa figura do diretor da OMS, Dr. Tedros, sobre o diagnóstico da Covid, ele lembrava desde o início que era preciso testar todos os casos suspeitos, e isso continua valendo de forma bastante importante ainda hoje. Entretanto, esse posicionamento e essa necessidade de testar tem que considerar alguns aspectos, como a resposta. Primeiro, por que testar, né? Qual a razão disso, quais testes utilizar, quando utilizá-los, como utilizá-los e quanto utilizá-los. Então, primeiro por que nós vamos utilizar? Bom, porque os casos confirmados de Covid são aqueles que têm confirmação laboratorial. Para efeito de controle da pandemia, só vale aquilo que tem uma confirmação laboratorial. Sem dados de confirmação, sem diagnóstico, torna-se muito difícil responder adequadamente a doença, a pandemia, seja do seu ponto de vista coletivo, seja do seu ponto de vista individual. É também difícil avaliar a efetividade das medidas para o controle, quer dizer, você estabelece um isolamento social, seja ele absoluto, seja relativo, seja lockdown ou não, abre escolas, fecha escolas, exige algumas restrições em hotelaria, restaurantes. Bom, qual é o impacto disso? É preciso que a gente meça isso e para medir isso é preciso ter testes confiáveis. Entender a evolução da pandemia, isso também é extremamente importante, os casos estão aumentando, os casos estão diminuindo, como é que está se comportando a pandemia em cada lugar. E logo teremos a avaliação do impacto das vacinas, qual o impacto das vacinas no processo da pandemia, e para tudo isso é necessário fazer o diagnóstico. Quais testes utilizar? Basicamente existem 3 testes, um teste que detecta antígeno viral, especialmente a glicoproteína especular, a Spike 1, outro que detecta anticorpos virais, também contra a Spike, da classe GG e da classe GM, e o mais sensível específico que utiliza a técnica de PCR, no caso RT-PCR, que é transcriptase reversa PCR, porque o vírus é um RNA e antes de fazer a amplificação é preciso transformá-lo em DNA e por isso é a transcriptase reversa. Bom, aqui o princípio dos testes, você tem ou detecção de anticorpos contra a Spike, né, ou detecção de antígeno, detectando a própria Spike, ou você tem o RT-PCR amplificando 1, 2 ou 3 fragmentos do genoma. Basicamente, o teste que detecta o genoma viral, ele é a partir de uma coleta de orofaringe ou uma coleta de nasofaringe, o RNA é extraído, esse RNA é transformado em máquina em DNA e depois o DNA amplificado e detectado o sinal desse DNA por um PCR real-time. Fundamentalmente existem 2 protocolos feito em house, quer dizer, feito no laboratório. Você compra os primers específicos para amplificar 3 alvos dentro do gene N, né? O gene N é um dos genes que está presente no genoma viral. Essa é a proposta do CDC, a que mais tem sido utilizada, e a primeira proposta foi do Hospital Charité, na Alemanha, que propôs amplificar 3 fragmentos de 3 genes diferentes. Parece ser que esse aqui o do CDC dos Estados Unidos é mais específico e, portanto, por essa razão, mais utilizado. Os testes de anticorpo detectam, então, a resposta imune, a resposta sorológica ao vírus, basicamente detectando IgG e IgM. Aqui vocês estão vendo os testezinhos, né? Esse é o controle com teste negativo, controle positivo e IgG positivo, portanto,
provavelmente uma IgM negativo, provavelmente já uma resposta tardia, já não está na fase aguda. Mesmo o teste sorológico agora só com IgM positivo, provavelmente uma infecção recente, IgG e IgM positivo também recente, um pouco mais tardio que essa terceira aqui. Repassando, então, aqui você tem os 3 tipos de teste. Em cinza você tem o PCR, em vermelho você tem a detecção de antígeno, e em azul você tem detecção de anticorpos. Azul mais escuro é IgM e azul mais claro IgG. Então, esse é o comportamento da curva ao longo do tempo. Você vai ter uma detecção precoce mesmo antes dos sintomas, e isso é extremamente importante, porque se nós conseguirmos detectar portadores que ainda não têm o sintoma, portanto, portadores assintomáticos, alguns 50% continuam assintomáticos sempre, nós vamos já poder tomar medidas epidemiológicas, medidas sanitárias para poder controlar a dispersão do vírus. Então, o primeiro que dá positivo é o PCR. Os testes de detecção de antígeno, especialmente os mais recentes, estão sendo também propostos para ser utilizados precocemente. Eles teriam uma boa sensibilidade, embora o tempo de positividade não fosse maior do que o próprio PCR. Mais adiante da resposta positiva, seja por PCR, seja por detecção de antígeno, nós teremos então, já no final da primeira semana, o aumento do título de anticorpos contra o vírus, e nós vamos, por exemplo, detectar IgM e IgG logo no início, primeiro IgM, logo IgG, a IgM vai caindo lá pela sexta semana, e a IgG vai caindo provavelmente, pelo que se tem estudado mais recentemente, até em torno de 7 meses. E aí passa a ser mais difícil detectar esses anticorpos. O FDA nos Estados Unidos aprovou para uso emergencial um teste desenvolvido pela Abbott, que é do tamanho do cartão de crédito, e que custa $5 e daria o resultado em 15 minutos, sem precisar de uma máquina, e um resultado similar em sensibilidade e especificidade àquela que nós observamos no PCR. Para vocês terem uma ideia de quanto nós estamos falando, os Estados Unidos está investindo algo em torno de $1 bilhão em 150 milhões desses testes da Abbott, que planeja até outubro, até final de outubro, planejava produzir cerca de 50 milhões de testes por mês. Então, quero lembrar também de passagem que outros testes laboratoriais são importantes, especialmente no manejo do paciente com a doença severa. Então, você tem uma série de parâmetros laboratoriais, bioquímicos, hematológicos e inflamatórios que podem auxiliar ao clínico na avaliação da gravidade da evolução da doença e que devem ser utilizados porque, se não são específicos, são bastante importantes para informar e gerar evidências. Quando utilizá-los, nós já falamos, né? Cada teste tem o seu momento de utilização. Você, por exemplo, utilizar um teste sorológico na primeira semana, ou antes da primeira semana, dentro da primeira semana, 4, 5 dias de sintoma, muito provavelmente você vai ter um teste negativo. Então, esses testes sorológicos não servem para diagnóstico precoce e parece que também como monitoramento da evolução da pandemia, eles também têm limitações na medida que os títulos de anticorpos caem rapidamente, como um próprio estudo que foi feito recentemente no Brasil pela Universidade Federal de Pelotas comprovou. Como utilizá-los? Bom, na verdade, existem alguns países que estão testando muito. Aqui vocês veem, por exemplo, para cada caso confirmado, a Rússia tem 30 testes realizados. Então, é 30 por 1. A cada 30 testes, a cada 30 pessoas que fazem o teste, portanto, estão fazendo uma grande quantidade, uma é detectada. Na Espanha, está em torno de 8, na Índia, em torno de 23. O Brasil, nós não temos dados, mas parece ser que nós estamos testando muito abaixo do desejável, o que não é nenhuma surpresa. Bom, essa frase eu já falei para vocês, é de um filósofo dinamarquês, né? Foi adaptada para as doenças, para as epidemias, né?
Então ele dizia que a vida só pode ser entendida olhando para trás, mas a gente tem que viver para frente, e as pandemias e epidemias também são melhores compreendidas e mais compreendidas no momento que elas passam, e nós podemos avaliar todos os dados acumulados. Entretanto, nós temos que seguir em frente e usando as evidências que nós temos disponíveis. Nesse meio tempo surgiu uma grande pressão para a distribuição comercial de teste rápido de Covid, que seriam os testes point of care. São testes, neste caso, testes sorológicos, que foram inclusive colocados à venda na farmácia. Esses testes, como nós já dissemos, eles têm uma fragilidade na capacidade de diagnóstico e também na capacidade de monitoramento epidemiológico. Então fica uma grande dúvida qual a vantagem de utilizar esses testes um paciente individualmente. E aqui estão os principais problemas. Ele tem baixa acurácia e pouca capacidade resolutiva, ele não dá resposta nenhuma importante. Ele aparentemente transfere a responsabilidade pública para o indivíduo, né, gerando também um alto custo individual, porque o indivíduo tem que pagar esse teste. Tem um alto risco de relaxamento de medidas preventivas. O indivíduo faz e, se dá positivo, ele tem a sensação de que está imune, pode ser um falso positivo, mas ele tem a sensação que está imune, e com isso ele baixa a guarda de usar máscara, de manter o isolamento. E além do mais, como alguns países haviam propostos antes, inclusive o Chile foi um deles, pode-se exigir esse passaporte de imunidade para que o indivíduo, por exemplo, consiga um emprego. Essa frase aqui de Michael Bush é muito interessante, porque ele diz que teste nenhum é melhor do que um mau teste. Isso é absolutamente verdadeiro. Então, 18 de abril, foi publicado um artigo na Nature que eu recomendo que vocês leiam. Para que servem os testes para detecção de anticorpos, se realmente eles têm utilidade, se o custo-benefício compensa. Eu acho que era isso que eu tinha para falar sobre diagnóstico, muito rapidamente. Tem um artigo que foi colocado lá na plataforma, que foi uma mini revisão que nós fizemos de diagnóstico no Núcleo de Pesquisa em Microbiológica e Diagnóstico de Covid, foi publicado esse ano no Jornal Brasileiro de Medicina Tropical. É uma revisão bastante curta, mas bastante útil sob o ponto de vista de entendimento das possibilidades que tem de diagnóstico. Quero lembrar a vocês, então, para finalizar, que é crime, né, um paciente com suspeita de positivo de Covid, com teste positivo para Covid, sair de casa ou ter contato social de qualquer maneira, né? Isso está previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 268, e a pena é multa ou detenção de 1 mês a 1 ano. Obrigado. Próximo vídeo que nós vamos fazer uma pequena revisão sobre tratamento. Muito obrigado. Então, seguindo com o nosso bloco de Covid, nós vamos falar rapidamente, fazer uma revisão sobre tratamento. Primeiro, o tratamento desejável seriam os antivirais, e o antiviral mais comentado, a maior estrela, é o Remdesivir, que é da Gilead Sciences, americana. Foi desenvolvido há uma década para o ebola, né, e mostrou-se seguro, mas falhou na eficácia e ficou lá na prateleira esperando uma nova utilidade. Não é incomum, nós vamos ver no final dessa apresentação, o reuso de fármacos, né? Nós já comentamos isso em algum outro momento. Ele foi estudado para o MERS, que foi uma pandemia também de coronavírus, que aconteceu no Oriente Médio, e in vitro se mostrou efetivo contra esse vírus, o coronavírus MERS, impedindo a replicação viral. Diversos ensaios clínicos para a Covid têm sido feitos, seja só com Remdesivir ou junto com outro medicamento, e os resultados têm sido conflitantes, né?
Ele, como alvo viral, ele atua na RNA-dependente RNA polimerase, e os ensaios seguiram então para ensaios clínicos. Em julho, a Gilead anunciou os resultados preliminares da fase 3, né, de um ensaio onde ela observou que o uso do Remdesivir estava associado a uma melhora clínica e com 62% de redução de mortalidade, o que é absolutamente significativo. Em setembro, a Eli Lilly anunciou os resultados iniciais de um ensaio clínico com outro fármaco, o Olumiant, que junto com o Remdesivir pode reduzir o tempo de hospitalização, o que também é profundamente desejável. O Olumiant também já foi usado para outra função, outro uso, né? Que foi artrite reumatoide e outras condições de hiperatividade do sistema imune. Apenas como curiosidade, nesse momento aqui, foi o momento em que se anunciou que o fármaco, a primeira vez que se anunciou que o Remdesivir poderia ser útil no tratamento da Covid, né? Mostrando aqui o aumento significativo do valor das ações do Remdesivir. E depois, conforme vai caindo em descrédito esses primeiros resultados, as ações começam a cair também com a mesma velocidade que subiram. Portanto, também é um negócio. Recentemente foi publicado um estudo clínico com o Remdesivir, que utilizou 1.062 pacientes randomizados, né, 541 com Remdesivir e 521 com placebo, e os dados mostraram que o Remdesivir foi superior ao placebo, diminuindo o tempo de recuperação dos adultos que foram hospitalizados com Covid, né, e tinham evidências de infecção do trato inferior. Então, esse artigo foi publicado no New England e mostrava, então, uma atividade importante do Remdesivir, uma utilidade bastante importante do Remdesivir. Esse artigo que eu estou mostrando aqui ainda está no Medivix, foi publicado também nesse medRxiv, né, como é o nome correto, que são plataformas, medRxiv e bioRxiv são plataformas de publicação pré-print, portanto, publicações que não passaram ainda por revisão de pares, mas são aceitos para publicação nessa plataforma como um avanço, uma divulgação preliminar do artigo. Não é garantido que ele vá ser publicado em algum lugar, e isso é algo que tem que ser levado em conta. Então, as drogas estudadas nesse estudo foram o Remdesivir, a hidroxicloroquina, o lopinavir, com dose fixa em combinação com o ritonavir, interferon beta-1A, e inicialmente com o lopinavir e mais tarde sozinho. Os pacientes foram randomizados, isso foi feito em 405 hospitais, em 30 países, portanto um estudo bastante amplo, com mais de 11 mil pacientes, 2.700 com Remdesivir, 954 com hidroxicloroquina, lopinavir, etc. E a conclusão é: Remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir, interferon parece ter pouca ou nenhuma eficácia em paciente hospitalizado, como indicado pela mortalidade, tempo para iniciar a ventilação, duração da hospitalização. Esse é um resultado ainda preliminar, mas contraria, portanto, é conflitante com aquele que eu mostrei anteriormente. Outro antiviral, o favipiravir, é o inibidor da RNA-dependente RNA polimerase, o mesmo do Remdesivir, o mesmo alvo. Ele é ativo in vitro contra a influenza, o vírus da influenza, em vírus que são resistentes ao oseltamivir. Os resultados preliminares de ensaios clínicos mostraram que esse fármaco, o favipiravir, tem atividade promissora no tratamento de infecção por SARS-CoV-2, ainda carece de ensaios clínicos que gerem evidências dessa possibilidade. Esse fármaco, o EIDD2801, foi desenvolvido por uma universidade, inicialmente, a Emory University,
E os estudos pré-clínicos em modelo animal, em rato, mostrou redução de diferentes coronavírus, né, inclusive o SARS-CoV-2. A Merck e a Heidelberg Biotherapeutics assinaram um acordo para seguir o desenvolvimento e já estão começando ensaios clínicos também no Reino Unido. Diferente do Remdesivir, esse fármaco é de uso oral e, portanto, isso facilitaria bastante a possibilidade de uso. Outra estratégia terapêutica tem sido a utilização de anticorpos monoclonais, que ficou muito famoso agora com o anúncio da Covid do Trump, que não usou hidroxicloroquina. Esses anticorpos monoclonais estão sendo produzidos por uma série de empresas de biotecnologia, e a que mais se destaca é essa Sorrento Terapêuticos, que anunciou que anticorpos monoclonais eficazes contra bloqueio de SARS-CoV-2. A empresa afirma que esse medicamento pode ser usado para tratar com pessoas com Covid e ajudar a prevenir infecções, portanto, também de forma preventiva, não só terapêutica. E outra empresa, a AB Celera, isolou 500 anticorpos de uma pessoa, né, que se recuperou do Covid-19 e está começando a testá-los em combinação ou isoladamente, e tem um nome pré-comercial, LYCoV555, que parece ser promissor. Agora entramos no reuso de outros medicamentos não antivirais. Como eu falei a vocês, uma das estratégias, como eu falei lá em antibióticos, uma das estratégias de desenvolvimento de novos fármacos, especialmente antimicrobianos, sejam antibióticos e recentemente para Covid antivirais, é fazer reuso de fármacos, pegar fármacos que já foram testados quanto à sua toxicidade, tem aplicação para determinada doença e que podem ter utilidade em outra enfermidade, nesse caso aqui, uma infecção com vírus. Um deles é a colticina, que é usada primordialmente para gota, ela tem uma ação anti-inflamatória. Gota, para quem não lembra, é uma artrite causada por acúmulo de cristais de ácido úrico nas articulações. Foi feito um estudo com 105 pacientes na Grécia e mostrou que esses pacientes, quando hospitalizados e que receberam a colticina, pareciam ter um desempenho melhor do que aqueles que não receberam. Entretanto, mais dados clínicos são necessários, mais ensaios clínicos são necessários para confirmar esses resultados. Outro fármaco muito citado, inclusive fez parte de um kit, em alguns prefeitos, antes do ozônio prescrever o kit da ivermectina, é usado primordialmente para tratar infecções causadas por parasitas. E um estudo in vitro mostrou que ela pode impedir a replicação do SARS-CoV-2. Ensaios clínicos ainda não comprovaram essa atividade. A mais famosa delas é a hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, né? Cabe lembrar que a cloroquina foi desenvolvida em 1930, a hidroxicloroquina 16 anos depois, mais ativa e menos tóxica. Tem utilização na malária, mais recentemente um reuso na artrite reumatoide e lúpus eritematoso. Há um pouco da cronologia do uso da hidroxicloroquina na Covid. Em fevereiro, estudos in vitro mostraram a inibição da replicação viral. Não é a primeira vez que se utiliza a hidroxicloroquina para uma infecção viral. Já para vocês terem uma ideia, a quinina, por exemplo, foi utilizada já lá na época da influenza, no início do século passado, na gripe espanhola. Pois bem, em março o FDA autoriza o uso para a Covid em regime de emergência, né? Em março, artigos com os primeiros ensaios clínicos mostram evidências de que ambas não são efetivas e, além disso, apresentam alto risco cardíaco. Em maio, a OMS anuncia a suspensão de seus estudos clínicos. Em junho, o FDA, baseado nas evidências científicas, revoga a autorização do uso. Ainda em junho, o NIH suspende os ensaios clínicos após evidências que as duas cloroquinas, isoladas ou usadas isoladamente ou com azitromicina, não são melhor que os placebos e ainda por cima mais tóxicos. Em julho, finalmente, um estudo brasileiro mostra que a hidroxicloroquina isolada com azitromicina não melhora a condição clínica de pessoas com leve ou moderada Covid-19.
Cabe lembrar que ciência é feita com dúvidas e evidências, então, enquanto havia dúvidas se funcionava ou não, sabia-se que inibia a replicação in vitro, mas se tinha dúvida quanto à dose, quanto ao benefício, quando deveria ser usada, quem poderia se beneficiar e quem não poderia usá-la. Então, os estudos clínicos avançaram e mostraram o não benefício do uso da hidroxicloroquina de forma contundente. Qual é a bola da vez agora? Quem é que está na lista de espera? Agora entra na parada a nitazoxanida, né? Nitazoxanida, que é o mesmo Anita, o nome comercial. Esse aqui é o SAL, medicamento genérico. E esse fármaco tem sido divulgado com grande esperança. Tem um ensaio recentemente publicado no MedArchive por um grupo que reúne vários pesquisadores do país, um deles o professor José Roberto Lapes Silva, pneumologista sênior da UFRJ, que mostra que estudos com esse fármaco, em um ensaio clínico esse fármaco, eu não sei aqui o número de pacientes, não aparece aqui, 1.575 pacientes, onde 198 receberam placebo, 194 receberam nitazoxanida, e chegaram à conclusão que há uma redução de 78% contra 57% da resolução de sintomas. Esse estudo é interessante, embora os resultados não mostrem uma grande vantagem do uso, eles mostram alguma vantagem, porque o tempo de sintoma diminui no uso da nitazoxanida. Entretanto, esse estudo tem algumas questões ainda a serem levantadas, porque eles estudaram a redução da carga viral, mas eles não tinham, pelo menos não está publicado, a carga viral base, de onde eles partiram para a redução. Eles simplesmente compararam dois grupos, um com e um sem, mas sem avaliar a carga viral de base. Esse estudo foi submetido para publicação, mas ainda está no MedArchive. Outro fármaco também que vem sendo utilizado é a dexametasona, né? Como outros fármacos anti-inflamatórios, ela tem se mostrado útil em pacientes internados. A associação com o uso sistêmico desse corticoide tem se mostrado como importante na redução de mortalidade pela Covid-19, né? Especialmente naqueles pacientes que têm a famosa tempestade de citoquina. Então, os corticoides foram associados a uma mortalidade mais baixa, como havia dito, né, em pacientes graves e que estavam ou não recebendo ventilação mecânica. O risco de morte foi reduzido em 12%, né, com dexametasona em baixa dose. E o resultado em diversos cenários clínicos e geográficos sugere que, na ausência de contraindicações convincentes, o regime com corticoide, com corticosteroide, deve ser um dos componentes do tratamento padrão de pacientes criticamente doentes com Covid-19. Plasma convalescente parte um pouco do mesmo princípio dos anticorpos, né, monoclonais, só que aqui nós estamos falando de plasma, portanto uma mistura não específica de anticorpos. Pacientes que se recuperaram têm anticorpos eficazes e suficientes contra o SARS-CoV-2, esse é o racional da coisa. Em março, o New York Blood Center começa a coletar plasma de convalescentes. Em maio, o Houston Methodist Hospital de Texas relata que 19 de 25 pessoas com Covid tratadas com plasma tinham melhorado, 11 haviam já tido alta. Em agosto, o FDA aprova o uso emergencial dessa terapia, mas ainda novos ensaios clínicos que sejam robustos para sustentar essa evidência
necessitam ser feitos. Comentários finais: ainda não há um antiviral específico para Covid-19, para inibir o SARS-CoV-2. A atividade in vitro pode ser diferente da atividade in vivo, como a gente já tem falado várias vezes. Medicina baseada em evidências é isso que se propõe, né? Isso que os ensaios clínicos fazem, é gerar evidências. Os ensaios clínicos têm que ser muito bem desenhados para que eles gerem evidências robustas. E esses ensaios devem ser gerados, então, por estudos clínicos randomizados, duplo cego e sem conflito de interesse, né? Sem a polarização ou a necessidade aí de impor vontades econômicas, políticas, religiosas, etc. Esse é um quadro que mostra o possível síndrome gripal da história antiga, mostrando que essas síndromes respiratórias nos acompanham desde tempos bastante remotos. Obrigado, esse é o terceiro vídeo, a terceira videoaula. A próxima videoaula vai ser, então, para finalizar esse bloco de Covid, vai ser sobre vacinas. Olá, então indo para a quarta videoaula, encerrando aqui o pacote de Covid-19, nós vamos falar um pouco da vacina, ou das vacinas que estão em desenvolvimento. Existem várias vacinas em diferentes fases de ensaio clínico. Essas vacinas começaram a ser desenvolvidas logo no início da decretação da pandemia pela OMS, e hoje nós temos várias vacinas candidatas, aí tem pelo menos 3.000 trials registrados no site Clinical Trials do governo americano. Fase de desenvolvimento, vocês olham aqui na parte de cima como é feito normalmente uma vacina. Você tem uma etapa de fase pré-clínica, isso mais ou menos se sobrepõe às fases que nós temos para o desenvolvimento de um fármaco. Você tem fase 1, né, que é um grupo restrito, onde você testa basicamente a segurança e alguma dose para avaliar essa segurança. Você tem a fase 2, que o grupo é menor, mas já é maior, significativamente maior que a fase 1. A fase 3, onde você estuda um grupo bastante significativo, estamos falando aí de milhares, é que nem o desenvolvimento de um fármaco. E depois, finalmente, o licenciamento e a fase 4. A cada etapa dessa, vocês veem aqui na graduação de cinza, uma etapa industrial, desde a produção numa escala pequena para os ensaios clínicos até o crescente da produção em escala para ser realmente produzida em grande quantidade e distribuída. No caso da Covid, nós aceleramos esse processo. As vacinas normalmente, com muito dinheiro, com muito recurso, levam em torno de 5 anos. Se estima que a primeira vacina se estimava que ficaria pronta aí em 18 meses, provavelmente seja um pouco antes, né? Estamos falando começar a comercializar a vacina em fevereiro. Então, houve uma redução significativa e certamente isso levou a alguma preocupação sobre a questão de segurança, e essas preocupações não devem ser desprezadas. Só para relembrar que se nós tivermos que vacinar todas as pessoas no mundo, nós vamos falar aí de, se for uma dose só, 7 bilhões de doses, em torno disso, se for duas, 14 bilhões de doses. E se a vacina for sazonal, então nós estamos falando um número igual ou similar anualmente. Tipos de vacina, bom, uma grande preocupação é que o vírus não mute o suficiente para que as vacinas não percam a sua eficácia, embora caiba lembrar que no caso do vírus da influenza, as cepas predominantes são monitoradas anualmente, e nós temos quase que regularmente uma alteração do conjunto de cepas vacinais para atender à sazonalidade da influenza. Então, hoje nós temos mais ou menos 200 variantes de vírus da SARS-CoV-2 circulando no mundo. Algumas são muito mais prevalentes do que outras, provavelmente porque tem um fitness maior, mas aparentemente nenhuma dessas cepas circulantes teria problema de obstruir uma eficácia vacinal. Existem vários tipos de vacina.
Fundamentalmente, esses aqui são os tipos, estão aqui nesse gráfico de pizza. Nós temos a maioria dessas vacinas utilizam um vetor viral, né, um outro vírus, que eu vou mostrar daqui a pouco, que vai carregando genes do coronavírus, do SARS-CoV-2. Um outro grupo estuda partículas ou vírus inativado, né, vírus não atenuado e sim inativado, e alguns utilizam o próprio RNA mensageiro do vírus. Então vamos começar pelo RNA mensageiro, a mais famosa delas é a que está sendo produzida pela Moderna. Nada mais é realmente que um RNA mensageiro do SARS-CoV-2 inoculado no indivíduo através de um carreador lipídico, as nanopartículas lipídicas, e já estamos em fase 3, com 30 mil pessoas envolvidas. As células humanas é que vão produzir a proteína viral, ele é inoculado somente o genoma, né, o RNA mensageiro. O desenvolvimento custou em torno de 1 bilhão, se estima que tenha custado em torno de 1 bilhão, e 100 milhões de doses custarão em torno de 1,5 bilhões de dólares. Com o mesmo princípio, mas com 2 doses, nós temos uma outra vacina, a vacina da BioNTech e Fosun Pharma, que no final é a da Pfizer, é a comentada da Pfizer, parece que vai ser avaliada no Brasil também. Essa vacina está em fase 2, pronta para entrar em fase 3, né? Não sei nem se não entrou já no Brasil em fase 3. O que se viu nessa vacina, que se reportou, é que ela estimula tanto a resposta humoral quanto a resposta celular. Eu não vou entrar na questão imunológica aqui, mas é bom lembrar que já existem várias evidências mostrando que muito da defesa do organismo ao vírus se deve à resposta celular mais do que à resposta humoral. As que usam vetor viral mais famosas, então elas usam vírus carregando genes do coronavírus, né? Então são outros vírus com baixa replicação ou não replicação. As mais famosas utilizam um adenovírus, que é um vírus agente etiológico de resfriado comum, sazonal. O vírus AD5 é o que está sendo utilizado pela CanSino Biologics na China, está em fase 3. A Rússia utiliza, através do seu instituto de pesquisa, o Gamaleya, utiliza 2 adenovírus, AD5 e AD26, também está em fase 3. E a Chad-Dox1 é a da AstraZeneca, que utiliza também um adenovírus que está em fase 3. É bom lembrar que recentemente foi parado o trial da AstraZeneca, porque um voluntário desenvolveu uma inflamação chamada mielite transversa, que depois concluiu-se que não tinha relação com a vacina. E logo em seguida, tanto os ensaios clínicos na Inglaterra e no Brasil foram retomados em setembro, uma semana depois. Vírus atenuado ou inativado, o mais famoso e que tem dado muita manchete de jornal é o Coronavac, que é um vírus inativado, produzido pela Sinovac na China, que está em fase 3, e vai ser transferida a tecnologia para o Butantan em São Paulo. O Instituto Butantan que vai produzir a Coronavac. Primeiro vai receber 6 milhões de doses iniciais, e toda a compra de tecnologia, assim como foi agora a compra de aviões da Suécia, aviões de caça, envolve não só o produto comprado, mas a transferência de tecnologia, está no preço do pacote. Então o Butantan provavelmente deve ter feito um acordo com essa empresa, a Sinovac, e comprou não apenas essas doses, como pagou também a transferência de tecnologia para produzir no Brasil, até porque a disseminação da vacina vai necessitar a produção descentralizada, porque a quantidade de vacinas a ser produzida necessariamente vai ser alta e não há como centralizar essa produção, e muito menos a distribuição. Um outro aspecto interessante são vacinas, o reuso de vacinas, né? A mais famosa delas é a da BCG. Existem evidências chamadas ecológicas. O que é isso? Isso é países, por exemplo, do leste europeu
e Portugal, que vacinam universalmente, anualmente, as crianças, teriam tido formas menos graves, menos casos e formas menos graves de Covid. Os epidemiologistas chamam isso de falácia ecológica, porque não há nenhuma evidência que isso possa sustentar esse uso da vacina, mas antes de acabar com a possibilidade, é preciso entender que a BCG tem realmente um papel bastante grande no que chamam mais recentemente de imunidade treinada, que é uma imunidade inespecífica. É bom relembrar que nos países onde a BCG é utilizada no recém-nascido, necessariamente tem se observado uma redução da taxa da incidência de outras infecções respiratórias que não apenas a tuberculose. Além do mais, também com seu papel imunomodulador, a própria BCG vem sendo utilizada também para câncer de bexiga, porque ela auxilia, per se, uma melhor resposta imune. Então, realmente, a BCG tem um papel interessante, inespecífico, e que poderia ajudar, pelo menos, na redução das formas graves da Covid. É preciso fazer ensaios clínicos que gerem evidências robustas, isso está sendo feito. Existe um estudo que começou na Austrália, mas envolve um grupo da Holanda, envolve a Espanha, envolve a França, se não me engano, a Inglaterra, e principalmente esse ensaio está sendo feito uma revacinação com a BCG em adultos, especialmente trabalhadores de saúde, e certamente vai se ter uma avaliação disso ao longo do prazo, né? Porque é preciso que as pessoas se infectem ou que tenham um grande número de infectados para ver se a BCG realmente tem um papel protetor. Há muita controvérsia. Recentemente iniciou um estudo no Brasil de um grupo que inclusive se manifestava francamente contra o uso da BCG. A maioria são pesquisadores da Fiocruz, que hoje começaram a desenvolver um projeto nesse sentido e vão fazer a vacinação aqui também em trabalhadores de saúde para ver se a BCG tem algum efeito protetor. O que a OMS postula e considera como preocupante é que existe um desabastecimento, já existe um desabastecimento de BCG para vacinar as crianças contra a tuberculose. Então, se de fato essa vacina tiver um efeito protetor comprovado nos ensaios clínicos, será necessário aumentar bastante a produção de BCG para que não haja um desabastecimento para a tuberculose. A pressa em desenvolver a vacina é um pouco da escolha de Sofia. Se você necessita, pela pandemia, desenvolver o mais rapidamente uma vacina, você coloca de alguma maneira em risco fatores de segurança relacionados a essa vacina, mas essa é uma escolha que os pesquisadores, cientistas, empresas estão fazendo. Acelerar o processo para ter uma vacina com talvez menos segurança, mas que seja lançada mais rapidamente. A vacinação, como a gente já falou em outros momentos, e ainda em tuberculose nós vamos falar de novo, ela é talvez a ferramenta de saúde mais importante para prevenir doenças infecciosas. Nesse caso, por exemplo, que nós não temos nenhum medicamento comprovadamente eficaz para o tratamento da Covid-19, é bom que tenhamos esperança e que realmente as vacinas venham a ser efetivas e que a gente tenha mais de uma vacina, que tem várias vacinas, para que nós possamos ter a maior disponibilidade possível de opções e se uma não funcionar, a outra funciona. O que é inaceitável é que nós venhamos a repetir aquilo que aconteceu no início do século passado, onde as pessoas, essa aqui é uma charge ironizando como as pessoas reagiam à vacina, dizendo que a vacina iria causar todo tipo de efeito bizarro, né, naqueles que se vacinassem. Isso hoje soa como uma reação medieval, ser contra a vacina, especialmente uma pandemia,
e vamos esperar que realmente não apenas as vacinas sejam efetivas, como as pessoas sejam suficientemente conscientes para vacinar-se, né? Em detrimento de eventuais campanhas contra. Bom, com esse pacote eu encerro o conjunto de Covid, há muito a ser discutido, como eu disse a vocês, ainda se sabe pouco de Covid e do SARS-CoV-2, vai se aprender ao longo do tempo, eu não falei de sequelas que podem ocorrer e que já estão sendo avaliadas por clínicos após a Covid-19, sequelas tanto no sistema de saúde, que nós vamos ver um pouco em tuberculose, mas como sequelas na própria saúde dos indivíduos que tiveram Covid. Né? Existem alguns dados preocupantes sobre cardiopatia, AVC, relacionados a efeitos pós-Covid-19. Então vamos ainda aprender bastante com essa pandemia. Enquanto não houver a vacina, o que nós temos que ter é todas as precauções em relação ao convívio social e a utilização de equipamentos de proteção individual, especialmente máscara. Bom, com isso encerramos então a Covid e nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco de tuberculose. Obrigado.